Em Provérbios, capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte: os bons cuidam bem de seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Esse texto demonstra que realmente aqueles que zelam pelos seus animais e cuidam daqueles seres que também foram criados por Deus, esses sim terão um coração justo e alcançarão a eternidade. Nós devemos ter muito cuidado com os animais, assim porque eles são como nós, também possuem mente, possuem personalidade e estão se relacionando o tempo todo no nosso ambiente social. Deus, Ele quer que nós cuidemos dos animais assim como Ele cuida de nós, dando amor, carinho, atenção e cuidado a esses seres especiais. Você já parou para pensar em tudo isso? Você já parou para pensar que hoje nós podemos ter um mundo melhor? Um mundo melhor onde não se pratique iniquidade com os animais. É isso que Deus deseja de nós hoje. Jesus espera de nós que nós sejamos cuidadosos com os animais, eles que nos transmitem a afetividade, a amabilidade. Deus tem um propósito com cada um de nós e também com os animais. Eles foram feitos para nos alegrar aqui na terra. Paremos para analisar essas pessoas que maltratam os animais. Elas não estão fazendo aquilo que Deus determina. Existem muitas outras coisas que nós devemos se preocupar. Esse é o argumento de alguns. Isso é certo, isso é correto. Até concordemos que existe uma hierarquia a ser seguida de preocupações. Mas analisemos o que Jesus disse um dia, fora de um contexto, mas disse aos fariseus. Lucas, ele diz lá no capítulo 11, versículo 42, lá no final do versículo ele diz: e são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Então, Jesus, ele dá este argumento falando para nós que nós devemos se preocupar com as coisas simultaneamente. Nós não devemos deixar de se preocupar com uma coisa para se preocupar com outra. Nós sempre temos que ter em mente que os animais precisam de atenção, como o próprio ser humano precisa de atenção. Mas tudo isso engloba criaturas de Deus que foram feitas para serem cuidadas como realmente elas merecem. Deus nos orienta para que nós cuidemos dos animais como Ele nos cuidou. Os animais foram postos neste mundo para servirem de alegria e também de amor para conosco. Mas isso não significa que nós devemos os maltratar. Eles foram colocados neste mundo e a responsabilidade de cuidar deles foi dada a nós. Ellen White fala em um dos seus livros: uma pessoa não pode ser cristã e permitir que seu mau gênio se acenda diante de qualquer pequeno acidente ou aborrecimento que se lhe depare. Tudo suportam sem represália. Filhos, sejam bondosos com os animais que não podem falar. Jamais lhe causem desnecessariamente dores. Eduquem-se a si mesmos em hábitos de bondade. Então ela se tornará habitual. Ellen White aqui deixa muito claro a respeito do cuidado com os animais. Que esta possa ser a minha e o seu compromisso com Deus, em zelar a quem nos traz alegria, nos traz conforto, regozijo e também nos traz a paz advinda do Senhor.